Fala aí galera, que é fazer o treinamento funcionar. Meu nome é Bruno e está começando mais uma mentoria online gratuita aqui para vocês. E na mentoria de hoje a gente vai falar sobre flexão de braço, alguns erros muito comuns que várias pessoas cometem, só que são erros também muito perigosos. Pode acabar lesionando o seu aluno e lesões bem sérias. Então prestem atenção, porque a aula de hoje vai ser muito importante, porque eu vejo diversas pessoas prescrevendo e realizando exercícios de flexão de braço, que no treinamento funcional a gente chama de apoio, mas não tem muita diferença, realizando da maneira incorreta. Então a aula de hoje é muito importante. Então vamos lá, sem mais enrolação, já vamos ver o vídeo aqui que uma seguidora minha mandou, de uma aluna dela realizando a flexão de braço. Vamos observar primeiro, depois a gente faz as nossas orientações aqui, que é o que vocês querem ver, né? Então, não sei se vocês já conseguiram ver alguns erros aí, eu vou destacar todos os erros para vocês, principalmente na parte superior do tronco, mas vamos lá primeiro para o nosso protocolo. Primeiro, qual é o padrão de movimento desse exercício? E eu sei que às vezes vocês não gostam de falar sobre o padrão de movimento, fala logo qual é o erro. Mas cara, é muito importante você saber o padrão de movimento para você saber qual padrão esse exercício se encaixa. Senão, às vezes, você está passando esse exercício a mais, está passando séries, repetições a mais do que outros padrões que são o contrário desse, porque, como você sabe, tem que ser 1 para 1. O quanto de exercício que você fizer de um padrão, você tem que fazer o mesmo para o outro. Então, o padrão de movimento é empurrar horizontal. Por que empurrar horizontal? Primeiro, sempre que eu tenho um padrão de movimento de membro superior, eu vou ter ou puxar ou empurrar. Empurrar é sempre que eu distancio a minha mão do corpo ou o corpo da minha mão. E puxar é sempre que eu aproximo a minha mão do corpo ou o corpo da minha mão. Se eu estiver fazendo um movimento abaixo da linha do ombro, é um exercício de padrão horizontal. Se eu estiver fazendo acima da linha do ombro, é um exercício de padrão vertical. Se você perceber no exercício, ela está distanciando o corpo da mão, distanciando a mão do corpo, empurrar. Com a mão abaixo da linha do ombro, eu precisaria estar abaixo da linha do ombro, horizontal. Por isso, padrão de movimento é empurrar horizontal. E aí eu tenho um exercício de cadeia cinética fechada ou aberta. Como eu estou empurrando o corpo, distanciando o corpo da mão, eu tenho um exercício de cadeia cinética fechada. Por quê? Porque eu tenho a parte distal, que no caso aqui é a mão dela fixa, a mão dela não sai do lugar, e a parte proximal, que é o centro do corpo, desce e sobe. Então sempre que eu tenho movimentação no centro, com movimentação na parte proximal, com a parte distal fixa, eu tenho um exercício de cadeia cinética fechada, que é de extrema importância. Já falei para vocês que a gente precisa trabalhar a cadeia cinética aberta e cadeia cinética fechada. Então vamos lá. Primeiro erro é se destacar. Já falamos sobre o padrão de movimento e já falamos sobre a cadeia cinética. Primeiro erro é se destacar. Posição inicial da flexão de braço é uma prancha. Antes de qualquer coisa, quando eu entro na posição inicial, eu preciso ver uma prancha do meu aluno. O que eu preciso ver nessa prancha? Alinhamento entre orelha, ombro, quadril, joelho e tornozelo. Aqui no caso ela está bem alinhada. Só que eu também preciso ver um alinhamento entre ombro e mão. Então a mão tem que estar abaixo da linha do ombro. A mão não pode estar para frente, porque aqui no vídeo está um pouquinho para frente, pode olhar, ó. A mão dela deveria estar aqui, onde eu vou colocar minha seta. Não tá um pouquinho pra frente. Eu vou distanciar a minha mão do corpo, vai aumentar o braço de alavanca, fica mais difícil. Então, a mão sempre embaixo do ombro. Nem pra frente, nem pra trás, nem pro lado, nem pro outro. Logo abaixo da linha do ombro. Na posição inicial, eu também preciso de contração abdominal e contração de glúteos, porque a flexão de braço ela é uma prancha e ela precisa ter uma estabilidade, ela ou ele, dependendo do seu aluno, o seu aluno precisa ter uma estabilidade do centro do corpo diante hiperextensão. Ele precisa realizar um movimento com flexão e extensão de ombro sem compensação com nenhuma outra articulação ou localidade. Então, eu não posso fazer a movimentação com os membros superiores deixando que a minha lombar hiperestenda, ou seja, ter um abdômen fraco e a lombar hiperestendendo. Então, antes de tudo, pensa assim, antes de fazer a flexão de braço, meu aluno tem que saber fazer a prancha, porque a flexão de braço é uma prancha com movimento, pensa dessa forma. Então, a posição inicial a gente precisa disso, alinhamento entre orelha, ombro, quadril, joelho e tornozelo, e aí a mão embaixo da linha do ombro. Nosso primeiro erro aqui do vídeo é exatamente esse, a mão um pouquinho mais à frente do ombro. Terceiro ponto que a gente tem que analisar muito bem,
arco da mão ativado no chão. Eu falo bastante sobre arco plantar, que é o pé firme no chão para gerar estabilidade para o resto do corpo, mas aqui a gente está apoiado na mão. E a mão também tem esse arco que a gente precisa estabilizar os dedos no chão, agarrar o chão com os dedos, dividindo o peso na área da mão inteira. Maior área possível, melhor, porque a gente tem uma divisão de peso mais igual. Se eu não apoiar dessa forma, eu vou estar me apoiando na articulação do punho. E a articulação do punho é uma articulação pequena, que não está, na maioria das vezes, preparada para receber carga. Agora, quando eu faço força com os dedos, eu vou estar me apoiando não só na articulação, mas também na musculatura que está engajada ali, na musculatura que está contraída. Então, além de articulação, a estrutura articular, tendínea e ligamentar, eu também tenho musculatura, tecido muscular, participando da estabilidade do movimento. Então, prestem atenção, tudo isso é antes de realizar o movimento, para vocês terem uma noção como a posição inicial influencia bastante nos movimentos. Dessa forma, eu vou preservar o meu punho de dor ou lesão e também já vou ter uma estabilidade escapular muito maior, porque fazendo força, como o meu cotovelo está estendido, eu também já vou estabilizar um pouco minha cintura escapular. Não totalmente ainda, já vamos falar disso, mas já é uma ajuda bem grande. Então, estabilidade do arco da mão é muito importante. Vou até anotar aqui para vocês, estabilidade do arco da mão. Eu preciso ter essa estabilidade em todos os exercícios que eu for fazer de membro superior que eu preciso apoiar, beleza? Então falamos sobre a posição inicial, agora a gente vai para a execução, como deve ser feita a execução. Primeiro eu vou falar de alguns erros comuns que você tem que corrigir, e aí eu vou falar de um outro erro que aí é questão de escolha, e eu vou deixar na sua mão escolher se você vai fazer dessa forma que eu vou te falar ou se você vai continuar fazendo da forma que você faz. Primeira coisa, prestem atenção, aqui em cima a escápula dela está estabilizada, certo? Sem movimentação, sem adução, sem rotação interna na escápula estabilizada. Percebam como ela começa a fazer o movimento com a escápula. Ela não faz o movimento primeiro com o cotovelo e ombro. Ela começa, ó, com a escápula. Presta atenção como a escápula dela já aduziu. E ela nem começou o movimento direito. Então aqui a gente tem uma falta de estabilidade escapular grande. Eu preciso ter sempre retração escapular, ombro longe da orelha e mão firme lá no chão. São essas duas orientações que você vai dar para o seu aluno para ele conseguir estabilizar a escápula, manter o peitoral sempre aberto, realizar o movimento com flexão de cotovelo e extensão de ombro na descida, na parte excêntrica. Então, precisamos também de estabilidade da cintura escapular. Porque percebam que aqui ela já perde bastante a estabilidade. Ela começa fazendo com a escápula. E aí prestem atenção como lá embaixo as escápulas estão bem aduzidas. Essa movimentação não é uma movimentação de remada. Na remada eu tenho adução escapular. Agora na flexão de braço eu preciso movimentar cotovelo e ombro. Escápula ela faz o movimento natural dela, que é o movimento junto com o ombro. Então ritmo escapulomeral, que não tem como a gente evitar isso. Mas a neutralidade a gente não pode perder. Como eu sempre prezo aqui para vocês, neutralidade do corpo é o mais importante, porque o corpo ele foi feito para ficar dessa forma. Se é um exercício que não necessita de movimento escapular, a gente não deve fazer movimento escapular no exercício. A gente precisa muito dessa estabilidade. Então o que você vai falar para o seu aluno? Orientação. Presta atenção, isso aqui é o que eu mais falo para minhas alunas, e aí é o que dá mais certo. Ombro longe da orelha. Distancie esse ombro da orelha. Por quê? Porque na maioria dos casos, o trapézio superior ele é hiperativo. E o trapézio superior é um elevador escapular. E aí ele fica assim, ó. Todo movimento que você vai fazer de ombro, ele quer participar. Como ele é hiperativo e o trapézio medial e inferior são inativos, ele meio que manda no movimento. Você não pode deixar isso acontecer. Ombro sempre longe da orelha. Dessa forma você vai retrair a escápula e manter estabilizada, sem deixar a escápula aduzir, e aí faz a movimentação. Ombro longe da orelha, estabilidade da cintura escapular. Então aqui a gente já matou duas coisas. Estabilidade da cintura escapular e centramento articular gleno-humeral. Porque se o ombro sobe, ele está perdendo o centramento articular dele natural. Outra coisa que também pode acontecer muitas lesões, e é exatamente nisso que a gente vai entrar agora. Existe uma síndrome que a gente chama de síndrome, peraí. Tá difícil, hein? Síndrome do impacto do ombro. É uma síndrome que dói aqui em cima. Ela vai acontecer o quê? Se eu faço as movimentações com muita abdução do ombro, pode ser, se o seu aluno não tem mobilidade muito boa, uma estabilidade escapular muito boa, pode ser que o húmero pince o tendão
do subescapular. Acredito que... Ou subescapular. Tendão de algum músculo do manguito rotador, certo? Eu não vou lembrar o nome agora, mas é exatamente isso que acontece. Se eu faço o exercício com muita abdução, pode ser que o húmero suba aqui e como não tem espaço dentro da cápsula, ele comece a pinçar o tendão. Se ele começar a pinçar o tendão e eu fazer o movimento, e eu fizer o movimento com o ombro sempre alinhado com o cotovelo, igual tá aqui no vídeo, pode ser que ele vá dilacerando esse tendão. E aí você vai desenvolver alguma tendinite, inflamação no tendão, alguma dilaceração parcial no tendão, vai começar a sentir muita dor mesmo, de você não conseguir nem levantar o braço. Então quer dizer que o meu aluno vai realizar, obrigatoriamente, se ele fizer dessa forma, ele vai ter dor no ombro, ele vai ter a síndrome do impacto? Não quer dizer isso. Várias pessoas fazem isso a vida inteira e não tem dor na lombar. Não, na lombar, ó. Eu falo tanto de lombar que às vezes me confundo. Mas várias pessoas fazem isso e acabam não tendo dor no ombro. Mas eu sempre vou pelo risco e benefício. Muitas pessoas falam, mas se eu abduzir mais o ombro, eu vou ter mais ativação do peitoral. Mas essa ativação do peitoral, ela supera o risco de eu ter uma síndrome do impacto do ombro? Se eu fizer o movimento da flexão de braço com o cotovelo mais fechado, mais ou menos em 40 graus, mais ou menos um palmo de distância aqui do corpo, eu não vou ter também ativação do peitoral? Vou ativar um pouco mais tríceps? Vou. Mas eu também não vou ter ativação do peitoral e vou preservar a saúde articular do ombro do meu aluno? Então assim, é sempre questão de risco e benefício. Se para você vale mais a pena a ativação muscular que ele vai ter ao invés da preservação da saúde do ombro dele, tudo bem, coloca a sua cabeça a prêmio. Agora, para mim, eu sempre vou preservar a saúde e função do meu aluno. Hipertrofia é sempre em segundo plano dentro do treinamento funcional. Então, se eu vou colocar o braço aqui abduzido a 90 graus só para ter mais ativação do peitoral, para mim não vale a pena. Eu prefiro fazer com o cotovelo um pouquinho mais fechado, ativar um pouco menos recrutar um pouco menos de fibras do peitoral maior e preservar a saúde da articulação do ombro do meu aluno. Mas é igual eu falei, é certeza que ele vai ter dor no ombro? Não, não é certeza. Mas o risco é bem maior do que fazer com o cotovelo mais fechadinho. E um segundo ponto também, quando eu afasto muito o cotovelo do corpo, prestem atenção no punho. O desvio que existe no punho em cadeia cinética fechada. Ele não está neutro, então eu não estou deixando que o braço acompanhe a movimentação do punho. Eu estou jogando o braço para o lado. Então estou fazendo um desvio radial em cadeia cinética fechada. Não estou mantendo o punho na neutralidade. Quando eu afasto muito o cotovelo, eu faço um desvio radial, um desvio unar, na verdade, desvio unar aqui, né? Um desvio unar em cadeia cinética fechada, perdendo a neutralidade do punho, e aí eu também posso desenvolver alguma lesão no punho. Então assim, é sempre questão de risco e benefício. Se para você o benefício de fazer dessa forma, a ativação maior no peitoral maior, é maior do que o risco de lesão no ombro, tudo bem. Agora eu tô te dando a opção de mudar a maneira como você aplica o exercício. Fazer da outra forma que eu disse, fechando um pouquinho mais o cotovelo, preservando a articulação do ombro do seu aluno, mantendo a saúde articular, não deixando ele ter dor e ativando ainda um pouco o peitoral, menos do que do outro jeito, sim, mas a saúde articular vai estar preservada. O seu aluno não vai lesionar, não vai ter dor, vai continuar treinando com você. E aí, sempre pense dessa forma. Se você quer treinar funcionalmente, a hipertrofia fica em segundo plano. Se o seu aluno quer hipertrofia, quer porque quer, você pode deixar ele bem avisado. Ó, fazer dessa forma, eu sei que você já leu em algum lugar que ativa mais peitoral, mas tem esse porém. Você quer fazer? Aí você deixa nas mãos dele. Na maioria das vezes, seu aluno vai pensar, pra que eu vou fazer um negócio que vai doer meu ombro se eu posso fazer da outra forma? Vai ativar um pouquinho menos, mas eu preservo a saúde do meu ombro. Então assim, são muitas posições que poucos profissionais conhecem, sempre ficam fazendo muito do mesmo e às vezes não tá certo, entre aspas. Certo e errado é sempre bem relativo. Mas assim, só porque sempre foi feito dessa forma não quer dizer que tá certo. E se sempre esteve errado? Pensem sempre dessa forma, sai um pouquinho da caixinha. Não precisa ser revolucionário, mas sai um pouco da caixa para você entender o movimento do seu aluno, ao invés de ficar dando Ctrl+C, Ctrl+V, replicando tudo que enfiam dentro da sua cabeça, principalmente na musculação. Certo? Então, essa foi a nossa mentoria de hoje. Espero muito que você tenha curtido e coloque em prática as dicas que eu dei hoje, principalmente essa questão da síndrome do impacto do ombro, porque parece que não, mas acontece em muitas pessoas. Pode começar só com aquela, tô com uma dorzinha aqui, tô com uma dorzinha aqui. Às vezes é nos padrões de empurrar horizontal
que está gerando essa síndrome do impacto e você não está percebendo. Padrão de empurrar acima da cabeça, porque tudo que eu tenho bastante abdução de ombro, um grau de abdução de ombro alto, pode ser que eu gere isso. Então preste atenção, põe a mão na consciência e sempre coloca na balança. O risco desse exercício supera, o benefício desse exercício supera o risco? Na minha opinião, não. Então agora está nas suas mãos de definir se supera ou não. Então essa foi nossa aula de hoje, nossa mentoria de hoje. Espero muito que você tenha curtido. Estou à disposição para qualquer coisa que você queira tirar dúvida. Quiser comentar qualquer coisa aí, pode comentar que eu respondo vocês. Estou à disposição para debate também. Tamo junto, até a próxima. Forte abraço.